Ação de despejo e locação não residencial, reflexões sobre a adequada harmonização entre a Lei do Inquilinato e o NCPC. Fábio Machado Baldissera e Otávio Augusto Dalmolindo-Mit. Introdução. Com a entrada em vigor da Lei 13.105/15, novo Código de Processo Civil ou NCPC, verificou-se crescente preocupação dos operadores do direito imobiliário com os impactos trazidos sobre a Lei nº 8.245/91, que regula as locações de imóveis urbanos, Lei de Locações ou LLU. Questiona-se, por exemplo, sobre a obrigatoriedade da realização da audiência de conciliação do artigo 334 do NCPC, sobre o eventual prejuízo que a designação da audiência traria ao deferimento de liminares nos casos do artigo 59 da LLU e sobre a forma de contagem de prazos processuais. A preocupação é legítima. A LLU é diploma legal resultante do amadurecimento do mercado imobiliário, consolidou relevantes conquistas do setor, alcançou razoável grau de entendimento, segurança jurídica, sobre a sua interpretação e aplicação e trata com satisfatório equilíbrio, igualdade, as relações entre locadores e locatários, sem prejuízo do seu constante aperfeiçoamento, atento à evolução da sociedade. Para buscar auxiliar na resolução de algumas das muitas dúvidas surgidas, são analisados a seguir alguns dos impactos trazidos pelo NCPC na ação de despejo, com especial enfoque nas locações não residenciais, pela relevância econômica e social dessa espécie de negócio jurídico. 2. O procedimento especial da ação de despejo e a aplicação subsidiária e supletiva do NCPC. A ação de despejo é procedimento especial predisposto para dar efetividade ao direito do locador de desfazer o vínculo obrigacional com o locatário e retomar o imóvel locado. Trata-se de modalidade de tutela diferenciada, e distinta da tutela ordinária, prestada pelo procedimento comum, instituída para dar conta das especificidades que apresenta a regulação material do término do contrato de locação. Os artigos 59 a 66 da LLU estabelecem normas de adequação do pleito civil comum, em termos de procedimento e de técnicas processuais, as situações identificadas pelo legislador como particulares a essa espécie de relação jurídica. Isso não quer dizer, no entanto, que a ação de despejo seja um microsistema totalmente isolado da disciplina geral do processo civil, regulada pelo Código de Processo Civil. Pelo contrário, existe importante interação entre a disciplina geral do Código e a especial da Lei de Locações. O primeiro ponto a enfrentar, assim, diz respeito à harmonização entre o NCPC e a LLU, a fim de compreender como se dá a regulação da ação de despejo. Existem em uma e outra legislação dispositivos normativos que buscam disciplinar esse diálogo. De um lado, a Lei de Locações, no artigo 79, dispõe expressamente que as normas do Código de Processo Civil serão aplicadas quando for omissa a disciplina especial. De outro, o NCPC estabelece no artigo 318, único, que se aplicam subsidiariamente aos procedimentos especiais as normas destinadas ao procedimento comum e, no artigo 1046, 2 graus, que permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente o Código.
Considerando que a ação de despejo é procedimento especial previsto em lei autônoma, sua regulação se dará pela aplicação das normas especiais contidas na LLU e, em caso de necessidade do preenchimento de um vazio legal, caráter subsidiário, ou de sua complementação, caráter supletivo, caberá, sem sombra de dúvidas, a aplicação do NCPC, como vinha ocorrendo no tocante ao revogado CPC de 1973. Essa interação é especialmente interessante em relação aos aspectos a seguir trabalhados. 3. Procedimento aplicável às ações de despejo. O caput do artigo 59 da Lei de Locações estabelece que, com as modificações topicamente previstas no seu capítulo 2º, as ações de despejo terão o rito ordinário. Como o NCPC aboliu a divisão do procedimento comum em ordinário e sumário, a referência ao rito ordinário deve ser atualmente entendida como a aplicação do procedimento comum, regulado nos artigos 318 e seguintes do referido Código. O parágrafo único do artigo 318, em perfeita harmonia com a LLU, estabelece categoricamente que o procedimento comum se aplica subsidiariamente aos demais procedimentos especiais. Assim, salvo as modificações tópicas previstas nos artigos 59 a 66 da LLU, concernentes, por exemplo, as liminares típicas do artigo 59, 1 graus, as condutas possibilitadas ao réu pelo artigo 61, concordância com a desocupação do imóvel, e pelo artigo 62, despejo por falta de pagamento, as técnicas de execução definitiva e provisória das decisões de despejo dos artigos 63 e 64, entre outros pontos diferentemente regulados, aplicar-se no mais o procedimento comum inclusive, quando não compatível. A polêmica audiência de conciliação do artigo 334 do novo Código, não obstante ela vir a ser excetuada por meio de alteração legal da LLU. Ou seja, a interpretação correta é aquela que parte do entendimento e da prevalência da lei de locação naquilo que ela regulou em específico em termos de procedimento, aplicando-se no resto, isto é, naquilo em que a LLU foi omissa ou que carece de complementação no NCPC. 4. Procedimento aplicável à ação de despejo por falta de pagamento. Especificamente quanto à ação de despejo lastreada na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, ao nosso sentir não se aplica o rito do procedimento comum no que tange à realização da audiência de conciliação ou mediação do artigo 334 do NCPC previamente à resposta do réu. Isso se deve em virtude de que a ação de despejo por falta de pagamento possui disciplina especial quanto a esse ponto do procedimento. Com efeito, conforme o artigo 62, inciso 2º, da LLU, o locatário e o fiador poderão evitar a extinção da locação efetuando, no prazo de 15 dias, contados da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial. Dito benefício de purgação da mora, que somente poderá ser utilizada caso o locatário não a tenha utilizado nos 24 meses anteriores à propositura da ação, evidentemente pressupõe que o réu opte, após a citação, ou por realizar o pagamento elisivo da rescisão ou por oferecer resposta diretamente, sendo incompatível com tal disciplina a citação do réu para simplesmente comparecer à audiência de conciliação ou mediação. 5.
Audiência de conciliação e de mediação e negócio jurídico processual. Segundo defendemos, por aplicação do NCPC, nas ações de despejo que não tenham como fundamento a falta de pagamento deve ser observado o procedimento comum no que tange à realização, em regra, da audiência de conciliação e mediação. Importante sublinhar, no entanto, que há espaço para que as partes integrantes da relação locatícia celebrem negócio jurídico processual, com base no artigo 190 do NCPC, para previamente renunciarem à realização da referida audiência, na forma do artigo 334, 4 graus, e, NCPC. Essa possibilidade pode ser de especial interesse nas locações não residenciais. A figura do negócio processual, até então pouco explorada na praxe jurídica, embora não inédita, veja-se, como exemplo, o corriqueiro negócio processual de modificação de competência por cláusula de eleição de foro, estabelece a possibilidade de as partes negociarem certas situações ou atos processuais, quando possível de sua disposição, conforme os limites estabelecidos na própria legislação. Portanto, há pouca dúvida de que as partes podem negociar a realização ou mesmo a dispensa da audiência de conciliação ou de mediação nas ações de despejo, prevendo esta disposição no contrato de locação, como expressão da sua autonomia negocial. 6. Contagem de prazos processuais na ação de despejo. No tocante à contagem dos prazos processuais na ação de despejo, não podem pairar dúvidas de que deverá ser seguida a regra do artigo 219 do NCPC, computando-se apenas os dias úteis, ao contrário do CPC de 1973, que previa a contagem em dias corridos. Importante ressaltar que essa forma de contagem não se aplica aos prazos materiais, que seguem sendo computados em dias corridos, conforme regulado pelo artigo 132 do Código Civil. Assim, por exemplo, o prazo para realização do depósito elisivo de liminar, art. 59, 3 graus, LLU, é ato material, observando a forma de contagem do Código Civil, nada obstante o prazo de 15 dias para interposição de agravo de instrumento, art. 1015, e, NCPC, contra o deferimento da liminar seja contado em dias úteis. 7. Liminares típicas e atípicas na ação de despejo. A disciplina das liminares típicas na ação de despejo permanece inalterada com a entrada em vigor do NCPC. Desse modo, uma vez preenchidos os requisitos para a concessão, previstos nos incisos de e a nona do 1 graus do artigo 59 da LLU, o juiz deverá conceder a liminar para desocupação em 15 dias, sem a audiência da parte contrária, inaudita altera parte, desde que prestada a caução no valor de 3 meses de aluguel. É possível também o deferimento de liminares atípicas, isto é, a concessão de tutela provisória de urgência fora das hipóteses típicas da LLU, quando, embora não presentes os requisitos do artigo 59, 1 graus, da LLU, o juiz verificar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, situação que autoriza o deferimento de tutela provisória de urgência ex-vido artigo 300 do NCPC. O mesmo se diga quanto ao deferimento de tutela provisória de evidência liminar ou não na forma do artigo 311 do NCPC, que é igualmente possível. De outro lado,
uma dúvida frequente é se a previsão do artigo 334 do NCPC, no sentido de que o réu será citado para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação, interfere na concessão das medidas liminares, típicas ou atípicas. A resposta é categoricamente negativa. As liminares podem ser deferidas e cumpridas independentemente da marcação da audiência de conciliação ou mediação, sendo facultado ao réu a interposição de agravo de instrumento para contestar a tutela provisória contra si deferida. A nova estrutura do procedimento comum nesse ponto, isto é, a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação ou mediação, em vez de citação para diretamente apresentar resposta, como disciplinada o CPC de 1973, em nada altera a disciplina das medidas liminares. 8. Conclusões. Elencamos a seguir as nossas principais conclusões sobre a matéria. O NCPC é aplicado de forma subsidiária e supletiva à Lei de Locações. Como regra geral, o intérprete/aplicador deve levar em conta primeiro os dispositivos da lei especial e, depois, o NCPC, aplicando-o às hipóteses em que a LLU for omissa ou carecer de complementação, sem com ela conflitar. Nas ações de despejo, o procedimento comum, inclusive a realização da audiência de conciliação de mediação, será observado, naquilo que não conflitar com a regulação especial da LLU. Por incompatível, a audiência de conciliação e de mediação não é aplicável às ações de despejo por falta de pagamento. As partes poderão negociar, sobretudo nas relações locatícias não residenciais, por meio da autonomia de vontade e nos limites da legislação, certas situações jurídicas e atos processuais, dentre eles a realização ou a dispensa da audiência de conciliação ou de mediação. Os prazos processuais nas ações de despejo serão computados em dias úteis e os prazos materiais permanecem computados em dias corridos, conforme o disposto no artigo 132 do Código Civil. A disciplina das liminares tipificadas na Lei de Locações para as ações de despejo resta integralmente mantida, sendo possível também o deferimento de liminares atípicas, com base apenas no NCPC, nenhuma interferência exercendo, nesse tocante, a realização ou não da audiência de conciliação ou mediação do artigo 334 do NCPC.